Muito bem. Reta final. Estão prontos? Apertem os cintos. Muito bem, vamos fazer uma prece e então iniciaremos o estudo. Pai Celestial, estamos aqui nesta tarde para agradecê-lo pelo fato de não acreditarmos em fábulas. Agradecemos pela firme palavra da profecia, que nos guia nesses tempos confusos. E conforme concluímos o nosso estudo hoje, pedimos pela presença do Espírito Santo, nos ajude a entender o tempo em que vivemos. Nos ajude a preparar um caráter compatível com o céu. Esteja conosco. Nos mantenha alertas, despertos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quando o Papa Bento XVI se aposentou, o conclave se reuniu mais uma vez para eleger um novo Papa. E quando aquela fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina, um novo Papa havia sido eleito. O primeiro de toda a história da Igreja Católica, o primeiro Papa jesuíta da história. Seu sobrenome é Bergoglio, ítalo-argentino. Porém, ele escolheu o nome Francisco, o primeiro Francisco da história da Igreja Católica, Francisco I. Mas por que ele se auto-intitulou Francisco I? Se nunca houve um Papa com esse nome antes? Felizmente, ele mesmo nos dá essa explicação. Em sua encíclica Laudato Si, parágrafo 10, ele nos explica por que escolheu esse nome e também nos diz qual é a sua agenda no papado. Ele diz assim: São Francisco, ele se refere a São Francisco de Assis. São Francisco é o santo padroeiro de todos aqueles que estudam a área da ecologia. Você acha mesmo que é só uma coincidência que ele escolheu o nome Francisco e que hoje está lutando para preservarmos o planeta? Ele continua. São Francisco é o padroeiro de todo aquele que estuda a área da ecologia. E ele também é muito amado por não cristãos. Então, quem ele quer impressionar aqui? Os não cristãos. E ele continua. Francisco era especialmente preocupado com a criação de Deus, assim como os pobres e também os desprezados. Esta é a ênfase deste Papa. Ecologia, nosso planeta, os pobres e rejeitados. É por isso que ele adotou o nome Francisco. Dessa forma, ele está anunciando qual será a sua agenda. Quanto interesse esse Papa está mostrando com os ensinamentos e dogmas da Igreja, assim como a autoridade do Papa? Eu gostaria de ler para vocês um artigo escrito por Francisco Rocha, do jornal Wall Street Journal. O título do artigo é Mudando os Parâmetros, o princípio incerto do Papa. Ele escreveu assim: parte da estratégia do Papa Francisco tem sido, de forma geral, diminuir a importância do ensino formal. O que ele diz que é a estratégia do Papa Francisco aqui? Diminuir o quê? A importância do ensino formal, ou seja, as doutrinas da Igreja. Escute isso. Sob o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI, o Escritório de Doutrinas do Vaticano foi a fonte de muitos documentos definitivos sobre questões importantes, incluindo assuntos controversos como sexualidade e ética médica, como casamento gay, movimento LGBT, eutanásia,
Era sobre essas coisas que Bento XVI e João Paulo II falavam o tempo todo, de acordo com ele. Agora veja. E esse escritório do Vaticano, do qual acabamos de falar, também investigava e disciplinava teólogos que se desviavam da ortodoxia. E então ele escreve, mas sob o Papa Francisco, essas duas funções praticamente acabaram. O que foi que acabou durante o Papa Francisco? E no que mais? A disciplina entre teólogos que se desviavam das doutrinas da igreja. Em outras palavras, ele não está interessado em doutrinas. Um outro exemplo do desinteresse do Papa Francisco em doutrinas foi um evento já mencionado por mim aqui que deixou claro durante uma coletiva de imprensa, durante uma viagem que ele estava fazendo, no avião em que ele voava. Alguém perguntou a ele: o que você acredita em relação ao casamento gay? Bem, se o Papa em questão fosse João Paulo II ou Bento XVI, eles diriam imediatamente: de jeito nenhum. Mas o que Francisco disse? Vou ler mais uma vez esse artigo do Wall Street Journal. A declaração mais famosa de seu pontificado, feita durante uma coletiva de imprensa em um avião. Quem sou eu para julgar? Agora eu vou ler um outro escritor. O seu nome é James Carroll. Quero que vejam o que ele diz a respeito da ênfase diferente deste Papa jesuíta. E o que é que os jesuítas estão fazendo? Diminuindo a importância do quê? Doutrinas e da autoridade do Papa. Porque eles sabem que os protestantes vão fugir caso eles insistem em afirmar que o Papa é o dono da verdade. E também sabem que as nações não se unirão a eles se o papado continuar com o seu discurso tradicional. Mas continuando, esse artigo, o nome desse artigo é Quem Sou Eu para Julgar? O primeiro ano radical do Papa. Foi publicado na revista The New Yorker em 2013. Ele aqui comenta sobre a frase do Papa, quem sou eu para julgar? Este gesto de abertura que chocou o mundo católico não era somente um evento isolado? Em outras palavras, não foi só um acidente. Em uma série de entrevistas e discursos, nos primeiros meses após sua eleição em março, o Papa unilateralmente declarou uma espécie de trégua entre as guerras culturais que têm dividido o Vaticano e o restante do mundo. Repetidamente ele tem dito que o propósito da Igreja era mais no sentido de declarar o amor de Deus às pessoas do que condenar os pecadores por terem errado, especialmente aqueles que têm a ver com gênero e orientação sexual. Só amor? Não fale sobre essas questões de gênero e orientação sexual. Mais uma vez, seu rompimento com seus antecessores, que foi que ele fez? Ele rompeu. Rompeu com quais antecessores? João Paulo II e Bento XVI. Seu rompimento com seus antecessores, João Paulo II, que morreu em 2005, e Bento XVI, o tradicional teólogo alemão, que deixou o papado em fevereiro, é menos ideológico quanto intuitivo. É uma visão inclusivista da Igreja. É centrada numa identificação com o pobre. Assim é esta nova corrente teológica e organizacional. Durante o pontificado de Francisco I, o primeiro Papa jesuíta da história, o discurso social tradicional sobre ética tradicional e médica desapareceram
da Igreja Católica. O Papa raramente menciona doutrinas da Igreja, raramente menciona a autoridade papal. Quem sou eu para julgar? Ele diz. E neste mesmo artigo, escrito por Francisco Rocha, o qual suponho ser um católico, fala sobre a visita do Papa a um presídio, na qual ele beijou os pés dos prisioneiros. A visita ao presídio, lá em Roma, também revela a ênfase deste novo Papa em relação à justiça social e econômica. Temas que ele elevou acima de questões como ética sexual e médica, temas que, segundo ele, a Igreja deveria se preocupar. Portanto, a Igreja não deve mais discutir esses assuntos de ética médica ou ética sexual. Não, agora o discurso é imigração, os pobres, fronteiras abertas, etc. Há quase 4 décadas atrás, Malachi Martin, o jesuíta, escreveu assim, na verdade, 33 anos atrás. Ele descreve os jesuítas da seguinte maneira: em lugar do propósito transcendental da igreja tradicional, a Sociedade de Jesus substituiu a luta do aqui e agora pela liberação de uma classe de homens e mulheres em nossa sociedade hoje. Portanto, a ênfase não é mais nas coisas do porvir, no mundo por vir, mas a preocupação é somente com este mundo. E também sobre apenas uma classe de homens e mulheres em nossa sociedade hoje que sofrem de injustiça social, política e econômica. Ou seja, exatamente o discurso das Nações Unidas. Esta foi a página 15 de seu livro. Na página 23 ele escreveu: casamento, homossexualidade, ética nos negócios, liberdade humana, toda a esfera da existência humana foram todas usadas para causar um desvio nas marés instáveis da redefinição. Eu recomendo a todos que leiam a encíclica Laudato Si. Ela está de graça na internet, basta procurar. E você achará facilmente na internet Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco. Quero que prestem atenção nos termos usados por ele. Eu reuni alguns deles aqui. Ele fala do nosso bem comum, nossa casa comum. Ele é contra o consumismo. Ele fala contra as estruturas de poder. Segundo ele, precisamos de uma nova solidariedade mundial. Fala o tempo todo sobre os pobres, que precisamos mudar o nosso estilo de vida e a maneira como consumimos. Ele fala da imigração causada pela degradação da natureza. Fala sobre produção e consumo. Fala contra os grandes negócios multinacionais. Ele fala sobre os interesses dessas corporações multinacionais. O clamor da terra e dos pobres. Consumismo exagerado e seletivo. Fala das propriedades privadas e de distribuição de renda. Fala também sobre aumento de lucros e de uma melhor distribuição das riquezas do mundo. Tudo está interconectado. Quando você lê a encíclica, ele fala muito pouco sobre o discurso tradicional da Igreja Católica. O discurso ali é da necessidade de cuidar do nosso planeta, necessidade de cuidar dos pobres, e veja bem, estas são todas coisas boas, o problema é a agenda por trás delas. Fala das fronteiras abertas, sem muros, etc. Permita que eu leia alguns parágrafos de sua encíclica Laudato Si, para que vocês vejam qual é a ênfase dele. Parágrafo 5. Todo esforço no sentido de melhorar o nosso mundo está baseado em profundas mudanças no estilo de vida, modelos de produção e consumo e as estruturas estabelecidas do poder que hoje governam a sociedade. Então, todo esforço para proteger o nosso mundo, o que devemos fazer para proteger e melhorar o nosso mundo? É necessário uma mudança profunda no estilo de vida,
modelos de produção e consumo, isso tem a ver com o capitalismo, e as estruturas de poder estabelecidas, ou seja, os governos, que hoje governam a sociedade. No parágrafo 51, ele diz: existe uma verdadeira dívida ecológica, especialmente do norte para com o sul. Veja, as nações mais ricas estão no norte. No sul estão as mais pobres. Então ele diz que é uma dívida ecológica, especialmente do norte para com o sul, relacionadas com desequilíbrios comerciais relacionados ao ambiente e com o uso desproporcional de recursos naturais da parte de certos países por muito tempo. Você nunca vê ele criticar a China por sua qualidade de ar, que é muito pior do que nos Estados Unidos. Você nunca o vê criticar a Índia pela qualidade de ar terrível que existe lá e pela poluição dos rios. Ele critica apenas o Ocidente, onde os países são muito mais eficientes do que esses outros países. No parágrafo 52, ele diz que grande atenção deve ser dada à necessidade dos pobres, fracos e vulneráveis, em um debate geralmente dominado por interesses mais poderosos, ou seja, contra o capitalismo. O estabelecimento de uma estrutura legal que possa determinar limites bem definidos e garantir a proteção de ecossistemas tornou-se indispensável. Em outras palavras, leis que protejam o ambiente, leis globais. Parágrafo 93. A tradição cristã nunca reconheceu o direito à propriedade privada como absolutamente inviolável e enfatiza o propósito social de todas as formas de propriedade privada. Em outras palavras, o que é seu também pertence a outro. Se ele quiser tomar, tudo bem. Porque não é seu. É para o bem comum. Parágrafo 129. A fim de garantir a liberdade econômica, para que todos possam usufruir dela, é necessário que se imponha restrições sobre aqueles que possuem maiores recursos e poder financeiro. Mais uma. Laudato Si, parágrafo 164. A interdependência nos obriga a refletir sobre um mundo com um plano comum. Um consenso global é necessário a fim de se confrontar os problemas profundos que não podem ser solucionados através de ações unilaterais de países individualmente. A ideia é que os países trabalhem juntos. Parágrafo 169. Negociações internacionais não fazem progresso significativo por causa dos países que colocam os seus interesses nacionais acima do bem comum. É por isso que este Papa não gosta do presidente Trump. Porque o presidente Trump coloca os interesses nacionais acima do bem comum em sua mente. Laudato Si, parágrafo 208. Se pudermos superar o individualismo, diz ele, poderemos então verdadeiramente desenvolver um estilo de vida que traga mudanças significativas na sociedade. Essas afirmações são socialismo puro e anticapitalistas. É a mesma mensagem do comunismo. Foi a mesma mensagem usada no período da antiga União Soviética. Mas será que os líderes mundiais se identificam com esse novo discurso? Será que os líderes mundiais se identificam com fronteiras abertas, ênfase no pobre, com o aquecimento global? Será que as Nações Unidas se preocupam com essas coisas? Será que a maioria das nações se preocupam com esses temas também? Sim, eles dizem, nós gostamos desse discurso. Não fale sobre LGBT. Não. Não fale contra o casamento gay. Não fale contra a eutanásia. Fale sobre aquilo que queremos ouvir.
Se vocês querem saber o que os políticos do mundo pensam sobre o Papa Francisco, apenas lembre-se do discurso inaugural do Papa Francisco no 70º aniversário na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015, que ocorreu em setembro. Após o Papa terminar o seu discurso, e você pode ler o discurso se você procurar. Procure discurso do Papa no 70º aniversário da Assembleia Geral das Nações Unidas. É fácil. A ênfase dele foi toda sobre esse novo discurso. Ele não menciona nada sobre o discurso tradicional da igreja. Você já ouviu falar do Projeto Amazônia? É um projeto que visa salvar a floresta amazônica, que tem sido cortada e sua terra usada para agricultura. O Projeto Amazônia trabalha com os líderes regionais lá no Brasil para tentar salvar a floresta lá na Amazônia, e o Papa está dentro. Me deixe ler o que o Papa Francisco escreveu sobre... Ele escreveu um discurso preparatório para esse projeto Amazônia. Diz assim: a encíclica Laudato Si nos convida a uma conversão ecológica que implica um novo estilo de vida. O nosso vizinho ganha uma posição central no horizonte. Isso envolve praticar uma solidariedade global e a superação do individualismo, enquanto abre o caminho para a liberdade, a verdade e a beleza. Preste atenção aqui. Conversão significa nos libertar da obsessão do consumismo. Comprar é um ato moral e não um ato meramente ecológico. Uma conversão ecológica significa abraçar a natureza mística, interconectada e interdependente de todos. O Papa se encontraria com o secretário-geral das Nações Unidas em 19 de dezembro deste último ano. Isso foi menos de um mês atrás. Com Antônio Guterres, o secretário das Nações Unidas se encontrou com o Papa no Vaticano. E, como preparação para esse encontro, Guterres enviou uma carta ao Papa perguntando quais eram as suas prioridades. E agora eu quero ler a vocês parte da carta. Eu queria me encontrar com o Santo Padre para expressar meu apreço ao seu trabalho. Ele é uma voz forte. Veja, este é o líder das Nações Unidas. Ele é uma forte voz contra a crise do clima, contra a pobreza e falta de igualdade e multilateralismo. Através de seu trabalho, o Papa está contribuindo para muitos dos nossos objetivos. Veja, os objetivos das Nações Unidas, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o combate ao aquecimento global e promover a cultura da paz. Construir pontes é uma boa analogia. E enquanto discutíamos essas questões, eu mencionei, eu quero explorar sobre como podemos aumentar a nossa colaboração entre as Nações Unidas e o Papa, a fim de construir pontes, a fim de atingir mais resultados para aqueles que mais precisam. E então eles se encontraram. O Papa e Antônio Guterres, vocês podem ver isso no Google. Ele se encontrou com o Papa em 19 de dezembro. Acabou de acontecer. E o Papa deu um discurso preparado em espanhol, e Guterres, apesar de ser português, fez o seu discurso em inglês. E eu quero dizer o que diz o Guterres. Nada sobre pontos tradicionais. Ele diz assim:
Sua Santidade, o Papa, você é o mensageiro da esperança para a humanidade, pois você enxerga o sofrimento humano e promove a dignidade. A sua clara voz moral brilha quando você fala em nome dos mais vulneráveis, dos refugiados e imigrantes que enfrentam a pobreza e a injustiça, quando você apela pelo desarmamento e também construir pontes entre comunidades, enfatizando também o clima, através de sua histórica encíclica Laudato Si, e tantos outros pontos vitais. Bem, qual é a ênfase aqui? Os mais vulneráveis, refugiados e imigrantes, pobreza, falta de igualdade, desarmamento e pontes entre as comunidades. Nada do discurso antigo. Estes são os novos pontos dos jesuítas, a fim de serem palatáveis aos políticos do mundo, políticos socialistas. E então ele diz isso. Caso você ainda se pergunte se o Papa está alinhado com as Nações Unidas, a socialista Nações Unidas, porque a maior parte dos países que fazem parte delas são socialistas, são globalistas. Sempre que uma nova proposta surge, eles são contra os Estados Unidos, não importa qual seja. São contra o capitalismo. Gutierrez continua dizendo: as suas mensagens, Papa, coincidem. O que quer dizer isso? Estão em harmonia. Suas mensagens coincidem com os valores fundamentais das Nações Unidas, os quais visam reafirmar a dignidade e valor do ser humano, promover o amor entre as pessoas, cuidar do planeta, manter a humanidade unida e proteger o nosso lar comum. O nosso mundo precisa dessas coisas mais do que nunca. Agora vamos para uma conferência sobre mudanças climáticas em Madrid. Eu convoco todos os países do mundo a se comprometerem a acabarem com a emissão de carbono até 2050, alinhado com o que a comunidade científica diz ser necessário para resgatar o nosso planeta. Sua Santidade, sou muito grato por seu engajamento global excepcional e forte apoio por nosso trabalho nas Nações Unidas, o que inclui a sua visita memorável às Nações Unidas em 2015. Em que o mundo alcançou um acordo sobre objetivos de desenvolvimento sustentável, que são o nosso parâmetro para uma globalização justa. Um discurso muito interessante. Mas o papado não está somente tentando encorajar globalismo, um socialismo global, através de um trabalho meramente diplomático. Mas ele também está atrás dos movimentos insurgentes das massas, para que clamem pelo que o papado deseja. Vocês, por acaso, conhecem a Greta Thunberg? Aquela garota que não vai para a escola às sextas-feiras porque ela faz greve, exigindo que os líderes do mundo façam alguma coisa sobre o aquecimento global. E agora milhares de estudantes seguem o exemplo dela. E o Papa recebeu no Vaticano para encorajá-la. Portanto, ele não está apenas trabalhando de maneira diplomática, ele também está trabalhando para estabelecer movimentos populares a fim de implementar a sua agenda. Há um artigo escrito por Allen Jr., de dezembro de 2019, em que ele escreve: em agosto, o Papa escreveu um livro chamado O Surgimento de Movimentos Populares, Rerum Novarum, uma versão moderna porque a Rerum Novarum original foi publicada no século XIX, uma referência à antiga encíclica social, publicada em 1891. Que deu início ao pensamento social católico moderno. A ideia era claramente levantar movimentos sociais como a materialização mais importante da agenda social da Igreja em nossos tempos,
na qual o Papa as chama de fermento para uma profunda transformação social. Em outras palavras, o Papa não está apenas trabalhando diplomaticamente entre o Vaticano e outras nações apenas diplomaticamente, mas também está encorajando movimentos de pessoas a fim de implementar a agenda do Papa. 32 anos atrás, 33 agora, Malachi Martin disse assim, vou ler para vocês. A verdade crua era que muitos jesuítas queriam ver uma mudança radical no capitalismo democrático do Ocidente. Eram favoráveis ao socialismo que inevitavelmente fede da mesma maneira que o comunismo nos países totalitários. Em outras palavras, o que os jesuítas queriam era algo aparentemente diferente do comunismo, mas que na verdade fedia como comunismo. Há 33 anos atrás, Malachi Martin escreveu qual era a agenda dos jesuítas. Percebam a mudança de discurso. Ele escreveu isso muito antes do Papa Francisco. Portanto, ao concentrar-se na questão dos direitos humanos, refugiados, minorias, exploração de camponeses, trabalhadores, mulheres e indefesos, a sociedade se comoveria na direção de uma nova ordem mais justa, com maior solidariedade dos países ricos para com os pobres e uma paz duradoura baseada nos direitos humanos. Precisamos buscar uma justiça internacional. Desta maneira, os jesuítas revelariam uma sombra daquilo que iria vir. Porém, de acordo com os jesuítas, a validade de sua missão dependeria grandemente de nossa solidariedade para com o pobre. Veja o que Ellen White escreveu no livro O Grande Conflito. Aqui ela está descrevendo os jesuítas. Os membros desta ordem se vestiam com manto de santidade, visitavam prisioneiros nas prisões, ministravam aos doentes e pobres, professavam ter renunciado ao mundo e levavam o nome de Jesus em sua ordem, que sempre fazia o bem. Não é isso que o Papa faz? Com certeza. Ele lava os pés dos prisioneiros, abraça os leprosos, vive em casas humildes lá no Vaticano, e as pessoas dizem, uau, o papado mudou, antes ele perseguia e agora não mais? Só que Ellen White conclui dizendo, mas debaixo desse esplêndido exterior, os propósitos mais mortais e criminosos estavam escondidos. É tudo fachada. Veja, as Escrituras descrevem o Anticristo como enganoso, calculista, duas caras, astuto, habilidoso articulador e hipócrita. Em Daniel 8:25, diz a respeito do chifre pequeno, o Anticristo, que com a sua astúcia, ele prosperaria. Veja, o trabalho do Anticristo é encoberto, fora do radar, debaixo do pano. E os evangélicos enxergam o Anticristo como aquela pessoa lá daquele seriado, Nicola, que declara abertamente, eu sou o Anticristo, que constrói uma estátua enorme dizendo, todos vocês se curvem perante ela, e que vai tatuar as pessoas com marcas da besta na testa e na mão. Quantos cristãos você acha que ele enganaria? Nenhum. Mas se o Anticristo aparecer como sendo cristão, mas debaixo do pano é anticristão, isso enganaria muitos. E é isso que está acontecendo. Se as religiões do mundo, hindus, budistas, muçulmanos e protestantes focarem em suas doutrinas, eles nunca se unirão. Mas se você conseguir fazer com que eles foquem nessas outras questões, a unidade se torna muito mais fácil. Agora,
Em outubro de 2019, houve um sínodo entre os bispos da Amazônia e o Papa Francisco. A maioria dos bispos neste sínodo disse ao Papa que eles queriam ter permissão para casar e continuar a ser padres, porque havia uma escassez de padres. Ninguém queria ser padre a menos que pudesse casar. Então sugeriram quase que unanimemente que o Papa deveria permitir que os padres se casassem na região da Amazônia. E o Papa se simpatizou com o pedido deles. Porém, isso causou um atrito entre o Papa Francisco e o antigo Papa Bento XVI. Quando Bento se aposentou entre aspas, ele prometeu ficar alheio às coisas do mundo. Ele disse isso. Porém, num livro que será publicado em fevereiro, ou seja, mês que vem, o título é Da Profundeza de Seus Corações, o Celibato dos Padres e a Crise na Igreja Católica. Em seu livro, o Papa Bento vê um problema com a flexibilidade do Papa Francisco. Veja, os conservadores católicos são nostálgicos sobre o que o papado costumava ser. Na verdade, muitos deles estão dizendo que a abdicação do Papa Bento foi ilegal e que ele ainda é o Papa na mente deles. Também podemos ver esta guinada do pensamento tradicional da Igreja, porque permitir que um padre se case iria contra o que se tem acreditado e praticado por séculos dentro da Igreja Católica. Sem falar na ordenação das mulheres, tal decisão seria um cataclisma dentro do papado. Mas enfim, podemos ver esse distanciamento das doutrinas da Igreja e do poder do Papa em mais um detalhe. Em 18 de fevereiro de 2017, não faz muito tempo, Giuseppe Rusconi, um editor de jornal lá na Itália, fez uma entrevista pessoal com o padre Arturo Salsa Abascal, que é o novo padre geral, na verdade o 31º da Ordem dos Jesuítas. E esse Abascal foi eleito pelos jesuítas através do conselho do Papa Francisco I. Ele foi eleito em 14 de outubro de 2016. Ele é o que as pessoas chamam de padre negro, porque ele se veste de negro. Andresconi deu essa entrevista ao editor. Ele fez essa entrevista com Abascal, o cabeça dos jesuítas, e ele perguntou ao Abascal se Gerhard Müller, que foi o cabeça da Inquisição, foi um fundamentalista, porque ele disse que as palavras de Jesus em relação ao casamento eram claras e que nenhum poder no céu ou na terra, nem de anjos, nem do Papa, nem de conselhos, nem da lei dos bispos, teriam autoridade para mudá-las. Veja as palavras nas quais Jesus diz que um homem se casa com uma mulher. Em Mateus capítulo 19. Então, ele foi questionado por esse editor se Gerhard Müller, o chefe da Inquisição, ou seja, a precursora da Congregação para Fé e Doutrina, foi um fundamentalista ou tradicionalista, porque, afinal, ele disse que as palavras de Jesus em Mateus 19 eram bem claras, e que nenhum anjo, ou papa, ou conselho, ou a lei dos bispos teriam autoridade para mudá-las. Eu vou dizer qual a pergunta que o Rusconi fez, e então lhe darei a resposta do Abascal. O cardeal Gerhard Müller,
O precursor da Congregação para a Doutrina da Fé disse que, em relação ao casamento, as palavras de Jesus eram muito claras e que nenhum poder no céu ou na terra, e que nenhum anjo, nem o Papa, nem um conselho, nem a lei dos bispos tem autoridade para mudá-las. Então ele pergunta, o que você acha disso? Abascal respondeu assim, é necessário que se reflita sobre o que Jesus realmente quis dizer ali. Veja que naquele tempo ninguém tinha um gravador para registrar as palavras de Jesus. As palavras de Cristo devem ser contextualizadas. Ele quer dizer que pode ter servido para a época de Jesus, mas não necessariamente na nossa. Elas foram ditas para um cenário específico. Foram direcionadas apenas para um indivíduo. Ou seja, não valem para sempre. E então o editor, Rusconi, pergunta o seguinte, ora, mas se cada palavra que Jesus disse precisa ser examinada e contextualizada, então elas não têm um valor absoluto? E o Abascal respondeu, no último século, na igreja, tem surgido muitos estudos que avaliam o que Jesus realmente queria dizer. Isso não é relativismo, mas atesta que a palavra é relativa. A palavra de Deus é o quê? Relativa? Os papas antigos nunca diriam isso. Não é relativismo, mas atesta que a palavra é relativa. O Evangelho foi escrito por seres humanos. Foi aceito pela igreja, que é composta de seres humanos. É verdade que ninguém pode mudar as palavras de Jesus, mas nós precisamos entender o que ele queria dizer. Ora, os evangelhos são claros. O que Abascal disse sobre doutrinas? O Rusconi perguntou a ele e ele respondeu assim, a igreja tem evoluído por séculos. Ela não é um pedaço de concreto. Ela nasceu, ela aprendeu e mudou. É por isso que existem os conselhos ecumênicos, justamente a fim de desenvolver as doutrinas. Eu não gosto da palavra doutrina. O que o chefe dos jesuítas disse? Eu não gosto da palavra doutrina, tanto assim, pois traz com ela a imagem da dureza de uma pedra. A realidade humana, porém, tem muito mais nuances. Ela nunca é branca ou preta, pois está em constante evolução. Vejam que mudança da antiga visão do papado. Como eu disse antes, o Abascal é venezuelano, um conhecido país comunista, cheio de doenças, pobreza, fome, crimes e tumultos, um dos países mais perigosos do mundo. Minha mulher tem 3 irmãs e um irmão que vivem lá. E nós não podemos ir lá. É muito perigoso. E o que o Papa diz sobre a situação na Venezuela? Nada. Porque ele é um comunista. Uau, isso é muito forte. Você não quer dizer que ele é um socialista? Bem, quando compete a ele, não há diferença. O que ele disse a respeito? Precisa haver um diálogo entre o governo e a oposição. Mas ele não condena o abuso contra os direitos humanos que são praticados ali. Eles matam os prisioneiros políticos que não concordam com o sistema? Eles matam os estudantes e o Papa não diz nada a respeito disso. Porque isso seria condenar o socialismo, ao qual ele é favorável. Enquanto chegamos no fim de nosso estudo, quero dizer que o Papa possui 3 discursos principais. E ele relaciona todos os 3 à observância do domingo.
Quais são essas 3 causas? Mudança climática, pobreza, que envolve a migração, e a desintegração da família. O que ele tem dito? Ele diz que o capitalismo tem escravizado as pessoas e as privado do descanso necessário. E, portanto, um governo internacional deveria fazer leis a fim de pressionar as empresas a lhes darem um descanso dominical. Existe uma pressão enorme na Europa para que a União Europeia faça leis que fechem tudo no domingo para, dessa forma, dar um descanso aos trabalhadores. Qual dia você acha que o Papa propôs para esse descanso? O domingo. E o ambiente? Ele diz, o capitalismo destruiu a natureza com as emissões, condenando os rios, etc. A natureza precisa de um dia por semana para descansar. E aí você já sabe que dia é esse? Domingo. Ele também diz que a família está sempre atarefada, levando as crianças para a escola, preparando refeições, comprando, e que as famílias não têm tempo para se reunirem. As famílias precisam de um dia para ir à igreja e voltar às raízes. Você sabe que dia ele sugere? O domingo? Todas as leis dominicais têm um propósito social. E então elas se transformam em leis religiosas, que é exatamente o que acontece hoje. Me deixe ler o que o Papa disse sobre o domingo. A nossa participação na Eucaristia no domingo, isto é, em relação à ceia do Senhor, que nós acreditamos de maneira diferente. A nossa participação na Eucaristia do domingo tem uma importância especial. O domingo, assim como o sábado judeu. Ora, não há nenhum verso na Bíblia se referindo ao sábado como sábado judeu. Em lugar nenhum. A Bíblia diz que o sábado é do Senhor. Isaías 58 diz, tire os seus pés do meu santo dia. Você deve guardar os meus sábados. O Filho do Homem é Senhor do sábado. A Bíblia é clara. Mas ele diz que o domingo, assim como o sábado judeu, deveria ser um dia que curasse o nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos, com os outros e com o mundo. Em relação a ajudar os pobres, alguém discorda que devemos ajudar os pobres? Que precisamos cuidar do planeta? Que a família precisa ficar unida e ter tempo para fortalecer os laços dentro dela? Estas são boas razões, mas o problema é que o Papa defende o dia errado. Me permita falar rapidamente sobre o conflito final. O conflito final não é um conflito entre dias. É um conflito de autoridades. Ao guardar o sábado, reconhecemos a autoridade de quem? Deus, porque Ele estabeleceu o sábado. Mas, se guardarmos o domingo, a autoridade de quem está sendo respeitada? A autoridade que alega ter feito a mudança. Que é o chifre pequeno? O papado? Portanto, atrás dos dias, há a questão da autoridade. Os dias são apenas o meio pelo qual a nossa lealdade será testada. E a Igreja Católica reconhece isso. Eu lerei uma citação escrita por John O'Brien, do livro A Fé de Milhões.
Sabe, ele foi professor por muitos anos na Universidade de Notre Dame, no sul de Indiana. E ele escreveu esta citação muito interessante em seu livro. A lerei agora. Sabe, na verdade, o que ele vai querer dizer é que vocês, protestantes, são inconsistentes. Uma vez que o sábado e não o domingo é especificado na Bíblia, não é curioso que os não católicos, que professam ter uma religião baseada na Bíblia e não em Roma, guardem o domingo ao invés do sábado? É claro que é inconsistente. Pois essa mudança foi feita 15 séculos antes do protestantismo ter nascido, e naquele tempo tal costume já era observado por todos. Os protestantes simplesmente continuaram uma tradição que se baseia na autoridade da Igreja Católica, e não sobre nenhum texto da Bíblia. Preste atenção. Esta observância permanece como um lembrete da Igreja-mãe. A observância do domingo permanece para quê? Como um lembrete da Igreja-mãe, da qual as seitas não católicas se separaram. Assim como um garotinho que foge de casa, mas carrega em seu bolso um retrato de sua mãe ou uma mecha de seu cabelo. O que ele está querendo dizer aqui é que as filhas que nasceram do papado nunca se desconectaram totalmente dele. Elas apenas fugiram de casa, mas a lembrança de sua mãe as trará de volta. E o ponto final, 26 de setembro de 1860. Uma comissão se reuniu em Battle Creek para decidir se deveriam adotar o nome para o movimento que surgiu do desapontamento de 1844. Entre os membros daquela comissão, que decidiriam se dariam a esta denominação um nome, eram os irmãos Loughborough, o irmão Hewitt e o irmão Poole, entre outros. O ministro da comissão disse: "Devemos nos chamar a Igreja de Deus." Mas o irmão Loughborough objetou, dizendo: "Todas as igrejas clamam ser a Igreja de Deus. O que há de especial nisso?" E após muita discussão, o irmão Poole finalmente propôs, resolutamente, que nos chamássemos Adventistas do Sétimo Dia. Houve apenas um voto discordante, que foi daquele que sugeriu que chamássemos de Igreja de Deus. E menos de um mês depois, em 23 de outubro de 1860, na Review and Herald, surgiu essa nota. O nome Adventistas do Sétimo Dia foi proposto como um nome simples, porém que expressa nossa fé e posição. Por que será que o nosso nome é tão importante para este tempo? Porque o que ele ensina é um início sobrenatural divino e um final sobrenatural divino. Do sétimo dia quer dizer que acreditamos que a história de Gênesis é literal, que o pecado é literal, que a nossa necessidade de um Salvador é literal e que a segunda vinda de Cristo é literal. Este é o papel da palavra adventista. Em um mundo que crê que tudo começou pela evolução, em um mundo que acredita que não, a genialidade humana vai resolver todos os nossos problemas, existe uma igreja no mundo que diz não. Houve um início divino sobrenatural em 7 dias literais e haverá um rápido final nos últimos dias através da gloriosa segunda vinda de Jesus Cristo. Nossa igreja surgiu para este tempo. E sabe de uma coisa? Realmente me incomoda quando eu passo em frente a igrejas adventistas e está escrito lá Comunidade Adventista ou Irmandade Adventista. Nunca deveríamos ter vergonha de dizer aos outros que somos adventistas do sétimo dia.
Sabe, quando eu estou num avião e estou estudando minha Bíblia, minhas notas, e a pessoa ao lado diz, você é um pastor? Eu também sou um pastor. E eu digo, Adventista do sétimo dia. E ele diz, o que é isso? Ótima pergunta, porque ela abre portas. Então eu explico, o que quer dizer Adventista do sétimo dia? Eu sempre digo, não se escondam. Deveria haver uma placa enorme, Adventista do sétimo dia. Ellen White apoia o nome que foi escolhido. Eu não vou ler porque não há muito tempo, mas se você quiser, está em Testemunhos para a Igreja, volume 1, páginas 223 e 224. Ela diz que esse nome foi providencialmente escolhido para a nossa igreja. Mas ela também previu que viria um tempo em que muitos de nossas fileiras tentariam esconder-se. Vou ler esta citação para finalizar. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 144. Homens empregarão todos os meios, a fim de tornar menos evidente as diferenças entre os adventistas do sétimo dia e os guardadores do primeiro dia. Foi-me mostrado um grupo de pessoas que professavam o nome adventistas do sétimo dia. Um grupo de pessoas que professavam ser adventistas do sétimo dia, que estavam aconselhando que a bandeira ou a placa que nos tornavam pessoas distintas não deveria ser exposta de maneira tão evidente, pois argumentavam que esta não era a melhor política a fim de assegurar sucesso às nossas instituições. No entanto, este não é um tempo para nos esconder, para se envergonhar de nossa fé. Esta bandeira distintiva, descritas nas palavras aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, deveria ser hasteada pelo mundo no fim do tempo da graça. Ao mesmo tempo que esforços devem ser feitos para crescer em diferentes localidades, não devemos esconder a nossa fé a fim de ganhar o favor dos homens. A verdade deve chegar às almas prestes a perecer. Mas se for escondida de qualquer maneira, Deus é desonrado, e o sangue dessas almas estarão sobre nossas vestes. Eu espero que aquilo que estudamos vai ajudá-lo a entender melhor o que está acontecendo. Alguém me perguntou durante o intervalo, deveríamos falar dos jesuítas ou das 3 mensagens angélicas? Foi uma pergunta sincera. Mas não é uma questão de esse ou aquele? Pois aquilo que estudamos essa tarde não tem a ver com as 3 mensagens angélicas? É claro que tem. Será que a mudança de foco da Igreja Católica tem alguma coisa que ver com as 3 mensagens angélicas? Ao fazer uma imagem da besta nos Estados Unidos, ao impor a marca da besta. Ora, tem tudo a ver. Porque precisamos saber como é que Satanás está trabalhando para mudar a Igreja Católica a fim de uni-la com os protestantes, os poderes civis do mundo e o papado possa ressurgir. E estamos vendo isso acontecer bem diante dos nossos olhos.